Olá pessoal, sou o professor Márcio, professor da disciplina de Física. Hoje nós estamos com mais uma aula nesse formato, pela TV e pela internet. Caso você queira reassistir essa aula ou as demais aulas, assista lá na plataforma Eduque, que vai encaminhar você para um link lá, um canal no YouTube, onde tem várias aulas das minhas, de outros professores, de outras disciplinas inclusive. Então, hoje nós estamos com a aula de número 16, com o tema de potência e rendimento. Nós vamos relembrar alguns conceitos que estão sendo estudados, que foram estudados no ano passado, para que depois, numa outra etapa, nós conseguimos aí aprofundar dentro do assunto da série de vocês. Hoje o nosso tema, como eu falei para vocês ali na tela, tá potência e rendimento. Vamos conceituar o que é potência, o que é rendimento, dentro do nosso tempo que nós temos, tá? Então vamos lá para a tela. Então vamos definir potência agora, ó. É a quantidade de energia gasta em uma unidade de tempo. É simples, pessoal. Você vai ver quanto de energia gasta e o tempo que é necessário para que essa energia seja gasta, Então aqui nós conseguimos elaborar uma fórmula, ó. Quanto maior a energia consumida, maior a potência. Então os aparelhos mais potentes, eles gastam mais energia, mas em consideração faz o trabalho em um tempo menor, Então, conforme esse tempo diminui ou a energia aumenta, a potência tende a aumentar, E quando você fizer essa conta aqui, vai dar um número e vai ser acompanhado de uma unidade, Uma unidade com a letra W, chamada watt. Agora vamos ver de onde é que saiu esse conceito de potência, pessoal. Daqui é onde eu coloquei para vocês como curiosidade, ó. Esse rapaz aí, ele era um físico, Físico da época da Revolução Industrial, James Prescott Joule, ou James Watt, desculpa, confundi com outro rapaz aqui. James Watt, ele produzia um motor e ele introduzia uma forma de publicidade para vender esse motor. Ele introduzia uma unidade chamada horsepower, Ou seja, que hoje a gente chamamos de cavalos, Hoje nós chamamos de cavalos isso daqui. Horsepower é utilizado principalmente na indústria automotiva. O que é que James Watt fez? Então ele viveu numa época em que houve a transição que as pessoas utilizavam os animais para fazer trabalhos, Esses trabalhos eram trabalhos manuais e, por ser um animal, ele não reclamava e tinha mais força, por exemplo, o cavalo, o símbolo principal dele é a força, era colocado ali como principal fonte. E James Watt, ele quis revolucionar, então ele quis abandonar ali os instrumentos que eram seres vivos, para máquinas, porque uma máquina ela não cansa, a máquina não tem sono, a máquina não tem fome, então ela só precisaria ali sempre do combustível. E aí ele fez uma jogada de marketing, utilizando ali o cavalo. Qual foi a curiosidade que gerou a potência? Então ele fez um estudo. Nesse estudo, ele elaborou qual seria o trabalho de um cavalo. Por isso que a unidade dele era cavalo, cavalos de potência. Então, o que o cavalo fazia, pessoal? Ele, na época dele, como era uma revolução industrial, o principal combustível era o carvão. E nisso, ele fez o estudo no que consistia o trabalho de um cavalo dentro de uma mina de carvão. Então, ele chegou nessa conclusão, que um cavalo demorava 1 minuto para transportar um balde com 150 quilos de carvão por uma distância de 30 metros. E isso era um trabalho de um cavalo. E aí, qual foi a associação que ele fez? Meu motor produz um trabalho aí de, por exemplo, 5 cavalos. Então, você, em vez de comprar 5 cavalos, você compra um motor desse e aí você vai fazer o trabalho equivalente a 5 cavalos. Aí você multiplicava aqui tudo por 5, ó, 5 minutos, 150 vezes 5 e 30 vezes 5. Com um trabalho de um motor que não cansaria, não ficava doente, não teria sono, de uma maneira... E aí ele alavancou a Revolução Industrial. Então, isso daqui gerou... Está aqui a fotinha do cavalo, extraindo lá a mina de carvão, o carvão, Isso aqui gerou o que hoje nós conhecemos como a Ferrari, O símbolo da Ferrari veio daí, pessoal, do cavalos de potência, Se existisse um cavalo mais forte, ele poderia ou levar um peso maior, ou fazer o trabalho em menor tempo, ou percorrer aqui uma distância maior,
E aí, nós hoje temos padronizados o que seria um horsepower, né? O que seria um cavalo? É isso aqui em watts, né? São 745,7 watts. Tem uma outra unidade chamada CV, que seria cavalo-vapor. É um pouquinho menor que isso aqui, acho que é 730 e alguma coisa. É um pouquinho menor. Lá na frente tem até uma questão envolvendo essa alternativa. Mas o HP, que é o horsepower, é um pouquinho maior que o cavalo-vapor, tá? Isso aqui veio da historinha que eu acabei de contar para vocês. E aí, o que gera na confusão? Ó? O mais potente, um aparelho elétrico mais potente, vamos supor que seja um aparelho elétrico, tá? Mas pode ser qualquer motor, ele gasta mais energia. O mais potente gasta mais energia. Mas, em compensação, ele faz o trabalho mais rápido. E o menos potente, ele gasta menos energia. Portanto, ele é mais econômico, porque ele gasta menos energia. Mas, em compensação, ele faz o trabalho em um tempo maior. Isso aqui é muito comum você tirar a dúvida com ar-condicionados. Você chega lá, você quer um de 9 BTUs ou você quer um de 12. BTUs é uma unidade de potência, um sistema inglês, tá? É British Thermal Unit. E aí, quando você coloca lá, eu quero comprar um ar-condicionado, ele vai perguntar qual ar-condicionado você quer e ele vai falar que a diferença é a potência. E aí, resumidamente, é o seguinte, o mais potente, ele vai gelar o ambiente mais rápido, só que ele vai gastar mais energia. E o menos potente, ele vai gastar menos energia, só que vai demorar um tempo maior para ele que gele, vamos supor, refrigere aquele ambiente. Então, tem ali um certo equilíbrio entre a energia e o tempo, né? Quanto mais energia, menos tempo, quanto mais tempo, menos energia. Então, por isso que sempre tem a potência contra a economia, né? Se eu aumento a potência, eu perco a economia. Ou não, né? Vai ver ali, às vezes compensa fazer mais rápido, o resto do tempo ele fica ali descansando enquanto o outro ainda está trabalhando. Então, o rendimento, pessoal, o que seria o rendimento de uma potência? Por exemplo, o rendimento de um cavalinho desse, ó. O rendimento hoje é conceituado como 1 menos a potência dissipada sobre a potência útil. Isso aqui vai gerar um índice que, se não tivesse essa parte aqui, ó, daria 1. E o 1 é o índice do 100%. O que tá essa fórmula aqui? Tem uma dedução para chegar aqui, pessoal, mas em virtude do nosso tempo, eu poupei, né? Então, o que significa isso daqui, pessoal? Que se não tivesse essa parte aqui, ó, poderíamos ter o rendimento de 100%, ou seja, rendimento com índice 1. Mas não é possível ter o rendimento de 100%, pessoal. Os aparelhos têm essa limitação, vai ser 100% menos o que der aqui. Então, como tem o sinal de menos, nunca é possível obter um rendimento de 100%. E aí, a explicação melhor disso daqui está lá na aula 15, né, onde nós falamos sobre energia útil, energia dissipada e energia total. Você pode reassistir essa aula lá, onde eu falei melhor sobre isso daqui. E aqui é a nossa conclusão, né? Você pode clicar lá no link da escola em casa, assistir a aula 15 e chegar nessa conclusão aqui com a explicação melhor, tá? E agora vamos finalizar a nossa aula com um exercício aí, né? Tentei ao máximo explicar para vocês aqui a diferença, o que era potência, né? Os efeitos da potência com a economia. E agora vamos finalizar a nossa aula com o exercício aplicando os conceitos que nós vimos aqui nessa aula. Então vamos lá. Leia as seguintes afirmações das grandezas potência e rendimento, que é o tema da nossa aula. E aqui é basicamente verdadeiro ou falso, eu tenho que procurar as verdadeiras. Ó. Então vamos lá. Só para relembrar, na primeira alternativa, né, tá aqui ó, o que seria o correto. Ó, assim que é o rendimento. Então aqui nós já vimos que é um pouquinho, o cavalo-vapor é a unidade de medida de potência menor, né, do que o horsepower. E sobra aqui para a gente a alternativa 3, né? Ó. Se uma máquina possui um rendimento de 40%, de uma potência total de 500 watts, a potência efetivamente utilizada são 200 watts. Questão bem simples, pessoal. Ó. Quanto é que é 40% de 500? Então, eu posso dividir aqui em partes de 10%, né? Quanto é que é 10% de 500? Seria o 50. Como 10% é 50,
Então, eu só preciso multiplicar por 4 para dar os 40%, né? Então, vai ficar 50 vezes 4, que dá 200. Então, essa alternativa aqui, ela é verdadeira. Nosso gabarito, portanto, é a alternativa E. Então, chegamos ao final da aula, pessoal. Peço que as demais aulas se assistam na plataforma Edu, que acompanhem as nossas aulas também na TV. Até breve.